Fala pessoal, nesse momento estamos iniciando Fé e Evidência, o seu podcast cristão semanal. E antes de qualquer coisa, vamos iniciar da melhor maneira possível, ou seja, com oração. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que estamos tendo de estudar um pouco mais. Senhor, te pedir que nós possamos aprender cada vez mais de Tua Palavra, possamos compreender o que a Tua Palavra possa falar a cada um de nós. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E hoje, nesse primeiro episódio, vamos aprender o que é fé. Bem, para quando a gente começa a fazer essa pergunta, o que é fé, principalmente em um auditório cristão, a resposta que vem na mente, assim, que está quase que na ponta da língua de todo cristão é Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É uma declaração assim, que a gente olha bonita, definição de fé. Mas eu queria apresentar nesse momento algumas outras facetas da fé em que nós podemos analisar. Vamos iniciar lá abrindo nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, no verso 15. Vamos ver um pouco mais do que a palavra de Deus fala nesse texto. O texto bíblico diz assim: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Pois bem, o contexto em que esse texto se encontra basicamente está dizendo como nós devemos proceder como cristãos, sempre seguindo o exemplo do grande mestre de Cristo. Um exemplo disso é saber qual é a razão daquilo que nós acreditamos. É interessante porque a palavra grega para esperança nesse contexto é a palavra eltis. E o que significa eltis? Bem, em vários casos é usada como esperança, mas um significado que é aceitável também é o seguinte: a crença de que algo vai acontecer. E o que é a crença de que algo vai acontecer, senão a própria fé? Portanto, a Bíblia está dizendo que a gente precisa saber responder e defender aquilo em que nós acreditamos. Isso coloca em xeque muita coisa, como a fé deve ser algo fundamentado ou algo intimamente relacionado com a razão. É uma afirmação que praticamente quebra paradigmas populares da distância entre fé e a razão. No livro Razão e Fé, escrito pelo Papa Francisco e pelos eruditos Abraham Skorka, representante do judaísmo, e o Marcelo Figueroa, autoridade no protestantismo, ainda na introdução, apresenta uma afirmação interessante nesse sentido. Eles dizem assim, entre aspas: a fé e a razão são como as duas asas com as quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Deus pôs no coração do homem o desejo de conhecer a verdade, definitivamente de conhecê-lo, para que, conhecendo e amando, possa alcançar também a plena verdade sobre si mesmo. Ou seja, Deus ele requer que nós tenhamos uma fé nele que seja algo racional, uma fé evidenciada e também bem fundamentada. E é sobre isso que nós vamos estudar, que nós vamos analisar em alguns relatos bíblicos. O primeiro relato que nós vamos estudar é o relato de Jó. Bem, a história de Jó é bem conhecida, principalmente no meio cristão, mas vou mencionar aqui uma síntese, só para a gente ficar por dentro da situação. Bem, basicamente Jó ele era um homem considerado justo, é isso que a gente vê lá no início do livro de Jó. Ele é considerado justo pelo próprio Deus.
Pense só que honra. E, porém, vai passando um tempo em que ele é colocado em situações extremas de sobrevivência pelo inimigo de Deus. Ele perde praticamente tudo: riqueza, família e dignidade. A única coisa que ele não perde é sua vida, mas até mesmo a sua saúde fica fragilizada. Grande parte do livro a gente percebe os diálogos em que ele faz com seus amigos que vêm para ficar lá junto dele. Em uma parte em que Jó ele estava em meio desse sofrimento, ele faz uma declaração belíssima. Declaração essa que a gente pode encontrar lá no livro de Jó, capítulo 19, nos versos 25 ao verso 26. E diz assim a palavra de Deus: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumada a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó, ele estava passando por um sofrimento imenso. Ele usado por todos que ele amava. Inclusive a sua esposa disse: Jó, abandona esse Deus e morre. Ele foi desprezado, ele foi abandonado. E nesse momento, ele estava no fundo do poço. Ele declara que ele verá o Senhor, que ele conhecerá o Senhor. E o ponto-chave é que lá no fim do livro de Jó, no fim de sua vida, ele diz aquilo que está escrito em Jó 42, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Lindo. Nesse momento, ele passou por tudo isso, toda uma situação de tristeza, mas a conclusão da vida dele foi ver a Deus. Claro, que não de maneira literal, mas nesse momento ele conheceu quem era Deus de fato. A fé de Jó estava pautada em conhecer a Deus. Ele sabia que ficaria bem em meio às piores situações porque ele acreditava. Ele tinha fé em Deus. No início, vem dizendo que ele era justo. Ele tinha um certo conhecimento sobre Deus. Ele passou por essas situações. Ele em nenhum momento duvidou de Deus porque ele conhecia quem era Deus. E no final de sua trajetória, ele percebeu que tudo isso aconteceu com ele para que ele pudesse conhecer cada vez mais a Deus. Ele teve fé em Deus porque ele conhecia, ele sabia em quem ele estava crendo. Sua fé se fortaleceu e nesse momento ele passou a conhecer a Deus de maneira genuína. Bem, o próximo relato é o relato de Abraão. Também, assim como a de Jó, é uma história conhecida, convenhamos. Mas é fantástica a história de Abraão, um dos personagens bíblicos que mais atrai minha atenção. Também inicia assim a história de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim: ora, diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De repente, do nada, chega essa mensagem. Nos versos seguintes, se a gente fosse continuar lendo, iria aparecer as bênçãos em decorrência dessa obediência a Deus, essa obediência que Abraão ele teve. Eu confesso que, olhando por uma ótica não cristã, realmente se trata de um absurdo saber que ele iria obedecer a uma ordem dessa. Porém, o diferencial está em quem chama, ou seja, o próprio Deus. De maneira lógica, Abraão, ou na época Abrão, ele obedeceu porque ele sabia quem era Deus. Sua fé em Deus não era cega, era uma fé com fundamento, porque provavelmente ele já havia inclusive experimentado situações em que Deus provou a sua veracidade. Esse já foi uma declaração de fé de Abraão. Mas agora o segundo ponto, que foi uma fé genuína mesmo, foi na sua, entre aspas, odisseia em relação ao sacrifício de seu filho Isaac. No livro Deuses Falsos, o pastor Timothy Keller, que é o pastor da Redeemed Presbyterian Church na cidade de Nova York, ele aborda um ponto
que deve ser levado em consideração nessa história. Ele utiliza um especialista da área, o Jon Levenson, que ele é um erudito judeu que leciona em Harvard, e o Jon Levenson ele vai fazer com que a gente comece a entender um pouco mais o contexto da época. Ele disse que a importância do primogênito era imensa para a cultura do Antigo Oriente Próximo. O mais velho ficava com a maior parte da herança. Eu posso acrescentar que ele era o sucessor imediato do pai, uma espécie de vice-presidente da empresa. Então, assim, sem conhecer o contexto em que Abraão estava recebendo essa ordem, parece que não fazia sentido algum sacrificar o seu filho. Era como se ele tivesse ele mesmo se suicidando e acabar com sua descendência. Porém, Abraão estava exercitando a sua fé. Uma fé que na verdade não era uma fé cega, pois ele acreditava no plano de Deus para a sua vida. Ele conhecia quem era Deus. Søren Kierkegaard, um filósofo norueguês extremamente conhecido, ele diz em seu livro Temor e Tremor que a fé de Abraão foi irracional e absurda. Bem, eu posso acrescentar que seria uma espécie de fideísmo. Porém, com todo respeito ao Kierkegaard, mas eu não acredito dessa forma. Eu acredito que, na verdade, Abraão ele exemplificou aquilo que seria a mais pura fé racional. Novamente, Timothy Keller, em seu livro Deuses Falsos, nesse momento ele afirma que Abraão não estava simplesmente exercitando a fé cega. Ele não pensou, entre aspas, isso é loucura, é assassinato, mas eu farei mesmo assim. Mas, na verdade, o pensamento de Abraão foi: eu sei que Deus é tanto santo quanto gracioso. O que eu não sei é como ele vai manifestar essas duas coisas, mas eu sei que ele o fará. Foi apenas por saber que Deus era tanto amoroso quanto santo que ele foi capaz de colocar pé ante pé e subir a montanha. Fecha aspas. Timothy Keller exemplificou o que seria essa fé racional de Abraão. A fé de Abraão não era irracional, mas era com fundamentado no próprio Deus. Ele conhecia quem era Deus. Ele tinha conhecimento de quem era Deus. Claro, que foi uma prova de fé. Eu tenho certeza que Abraão não sabia como Deus iria livrar o seu filho, ou se Deus iria livrar o seu filho. Mas a fé de Abraão consistia em saber que Deus iria fazer o melhor. Não importa se Isaac seria morto, ou não importa se Isaac seria se o sacrifício seria outro, seria trocado, como aconteceu. Mas ele tinha plena convicção de que tudo daria certo. Ele tem uma fé racional, baseada no conhecimento que ele tinha em Deus. Pois bem, amigos, depois de estudarmos um pouco mais a história, o relato desses dois personagens bíblicos, Jó e Abraão, a gente pode concluir de maneira bem simples que a base da fé é o conhecimento. Eu só posso ter fé em Deus se eu o conheço. Se eu acabo de ver uma pessoa, digamos, eu estou no meio da rua, chega uma pessoa e me pede para fazer algo muito difícil, de maneira lógica e racional, sensata mesmo, eu vou lá e recuso, porque eu vou fazer uma coisa difícil para uma pessoa que eu nem conheço. Porém, veja só, se em vez de uma pessoa desconhecida, mas se nesse momento meu próprio pai me pede para fazer algo difícil, por mais que eu não entenda no momento, fica mais fácil eu dizer sim, fica mais fácil eu realizar porque eu conheço. E acima de tudo, a sua palavra tem credibilidade para mim. Eu só posso ter fé em Deus se eu o conheço. Ao conhecê-lo, não importa o que ele peça, se é viver de maneira deplorável, se é levar o meu próprio filho em sacrifício, ou simplesmente seguir a sua lei. Eu vou realizar porque eu sei que ele tem um plano para a minha vida. Então, respondendo à pergunta inicial, o que é fé? Fé, eu declaro que é acreditar racionalmente nos planos de alguém que eu conheço. Não é obedecer porque eu sou um robô programado para isso,
mas sim porque se alguém tem credibilidade comigo, eu obedeço porque eu acredito em seus planos para a minha vida. A base da fé para os personagens bíblicos estava no conhecimento em Deus. Eles tinham fé em Deus porque eles conheciam. Se você se considera um cético nesse momento, você precisa ter em mente de que nós podemos sim ter uma fé genuína, porque fé é conhecimento, fé é racional, fé é a base do conhecimento de Deus, a base do conhecimento em Deus. A partir do momento em que eu conheço o meu Criador, em que eu conheço quem é Deus, eu posso ter fé nele e eu posso acreditar que ele tem o melhor para minha vida. Então, pessoal, basicamente a gente estudou que a fé é algo racional, a fé é algo que não é algo irracional, um fideísmo. A fé é algo que precisa ter base. Bem, esse foi o primeiro episódio do podcast Fé e Evidência. E essa é a proposta desse nosso projeto. É saber de algo, mas saber com profundidade e ter base para isso. Não ser simplesmente reprodutores do conteúdo, mas também produzir o nosso próprio conteúdo. Nós vamos estar colocando semanalmente, a cada quinta-feira, esses episódios, podcasts no ar. Se você gostou, siga acompanhando, me indique, compartilhe, para mais pessoas conhecer também, para que o conhecimento possa ser difundido de maneira gratuita. Também, se você tem alguma observação, alguma crítica, é sempre bem-vinda. É sempre bem-vindo. Tem os contatos, e-mail, Instagram, você pode entrar também no direct. Você pode estar entrando em contato conosco, dar esse feedback para que a gente possa sempre melhorar. Você pode entrar lá no Instagram, @PedroJacinto, é o meu Instagram. Você pode ir lá no direct, fazer uma contribuição, também fazer se você tem alguma dúvida, se eu souber eu posso lhe ajudar, então posso procurar alguém que pode também lhe ajudar. Também você pode mandar um e-mail. Meu e-mail é psjsadventista@gmail.com. Vou repetir, psjsadventista@gmail.com. É isso aí, pessoal, nos vemos na próxima semana. Será um prazer ter você novamente como nosso ouvinte. E pense nisso. O conhecimento precisa ser difundido. O que você está fazendo para difundir o conhecimento? Pense nisso.